Na semana em que se completam 2 anos da invasão da Ucrânia, o poder do Putin parece cada vez mais inexpugnável e não há sinais tranquilizadores de unidade no Ocidente. É tudo isto que queremos voltar a debater no Contracorrente de hoje e onde começaremos precisamente pela morte de Alexei Navalny. José Manuel, tu achas que foi uma morte natural ou que ele foi assassinado? Carla, acho que saber exatamente de que é que ele morreu é um bocadinho diferente, porque ele foi assassinado. Quer dizer, ele foi enviado para uma colónia penal, que eu recomendo às pessoas que vão ver aos mapas onde é que ela fica. Ela fica literalmente nos confins do mundo, neste caso nos confins da Sibéria, a norte do Círculo Polar Ártico. Uma colónia penal que foi constituída e construída durante o tempo do Gulag, portanto, esses campos de trabalho, enfim, também não eram exatamente campos de extermínio como os nazis, mas muitas vezes o balanço em vidas humanas não era tão diferente como isso. Portanto, foi para lá que ele foi enviado, foi lá que ele foi colocado muitas vezes em celas de isolamento, foi lá que essas coisas todas aconteceram. Portanto, independentemente de ele ter morrido de uma causa natural, ter morrido de envenenado, ter morrido porque lhe bateram, outra razão qualquer, ele foi assassinado. Foi assassinado até porque é preciso ter em consideração isso. Ele não devia estar preso. Ele não cometeu nenhum crime. O único crime dele era opor-se a Vladimir Putin e desafiá-lo. Porque ele não só punha apenas, ele já tinha havido uma tentativa de assassinato durante um voo de avião. Não era a primeira vez que... É um método tradicional dos putinistas, não é? E quando não funciona a primeira, funciona a segunda. Eu recordo, por exemplo, Anna Politkovskaya, que também tentaram assassinar uma vez durante um voo e depois acabaram por matar à porta de casa. Portanto, estamos a falar de uma jornalista de investigação que denunciou designadamente os crimes cometidos durante a guerra da Chechênia. Temos aqueles opositores que foram mortos com até maneiras sofisticadas, métodos que os Estados não têm, que os cidadãos comuns não têm acesso. Portanto, estamos a falar de venenos radioativos que matam por dentro, não é? E isto aconteceu quer a russos, quer a ucranianos. Ele fez o mesmo com dirigentes ucranianos. Estou a recordar-me também de Boris Nemtsov, que foi assassinado à porta do Kremlin, a tiro. Portanto, isto são métodos comuns do regime putinista. E o regime putinista, nesse aspecto, está mais próximo do stalinismo do que do czarismo. Porque no czarismo havia também situações em que as pessoas eram mortas, condenadas à morte e eram fuziladas ou mortas. Mas nós sabemos de muitos casos de próprio Stalin, não é? Sobreviveu a prisões sem morrer e por aí adiante, não é? Portanto, estamos perante um regime que não tolera a existência de oposição e de uma oposição teimosa e corajosa. Portanto, como te disse, Navalny era um exemplo disso, porque ele estava na oposição já há mais de 10 anos. Há quem diga até que a sua figura, a sua simples figura, repara, uma coisa que é interessante ver, ele era... nós olhamos para o Kremlin hoje em dia e aquilo faz lembrar o Politburo do tempo do Brezhnev. Começa a ser tudo de gente bem entrado nos 60, para não dizer nos 70. Portanto, é uma gerontocracia, tende a ser uma gerontocracia e dizem, enfim, quem está mais por dentro, dizem que o próprio Putin sente peso por... fisicamente, na sua aparência, não se comparar com alguns destes opositores. Ele é careca, por exemplo. Acho que tem um problema com isso. Portanto, ele faz fotografado de tronco nu, mas não tem, digamos, o físico e a aparência de alguém como Navalny. Ele, há quem até explica a escolha aquele sucessor que o ocupou durante uns tempos, foi presidente por ele enquanto ele foi primeiro-ministro. Portanto, Medvedev, que era o único do seu círculo que era mais baixo que ele, portanto, que ele podia olhar de cima para baixo. Estas coisas são muito habituais em certas psicologias autoritárias, não é? Putin, psicologia, mas vamos lá, quando esta coisa de olhar de cima para baixo,
acho que foi maravilhosamente sintetizada e mostrada no filme O Ditador, do Charlie Chaplin, e na forma como Hitler, que era pequenino, arranjou uma cadeira mais baixa para o Mussolini, que era maior, na vez que... Quer dizer, enfim, naquela vez não era... Não, no filme é tudo ficcionado, não são estas figuras, mas nós percebemos a quem é que ele se está a referir. Portanto, mas isto é muito relevante, porque com a morte de Navalny, desaparece aquilo que nos últimos anos foi claramente a figura de proa da oposição russa, com uma característica que nenhum das outras figuras tinha, que é uma clareza de objetivos e, sobretudo, uma capacidade de organização. Ele tinha uma rede. Ele conseguiu, apesar de todas as dificuldades, constituir uma rede que, por exemplo, neste momento, enfim, no YouTube, tem um canal de televisão, e esse canal de televisão emite, salvo 60 horas por semana. Portanto, estamos a falar de praticamente 10 horas por dia de emissões, o que é muito importante, porque as redes sociais estão praticamente todas banidas na Rússia. Das poucas que ainda funcionam é o YouTube, que ainda não foi completamente fechado, e estas emissões e outras emissões, porque há outras figuras da oposição que também criaram os seus próprios canais, atingem, de acordo com algumas estimativas, 8%, 9% da população russa. Diz-se, é pouco. Mas estamos a falar de um regime que é muito autoritário e muito fechado. Estamos a falar de um regime onde, nos últimos dias, só por irem colocar flores em memoriais, já foram, enfim, as informações divergem, há quem fala em 160 presos, há quem fala em 312, portanto, estamos a falar de dezenas ou centenas de pessoas presas apenas porque não disseram nada, foram colocar flores em locais em memória de Navalny. Portanto, estamos a falar de um regime que, nesse aspecto, é super autoritário. Estamos a falar de um regime que até os mais próximos desse regime começam a ser condenados apenas porque se manifestaram contra e agora só prestar solidariedade em relação a uma morte. Sim, mas, por exemplo, uma das figuras mais relevantes digamos, do regime putinista durante certa fase, era um membro dos serviços secretos, que foi um dos que montou a operação na Crimeia e depois toda a operação no Donbass, todos aqueles homenzinhos verdes disfarçados, fez uma crítica pública ao que estava a passar, e o resultado foi que portanto, estou a falar de Igor Girkin, e está preso. Estamos a falar de um nacionalista, de um homem que fazia críticas por achar que a guerra devia ser conduzida ainda com mais violência. Não já foi condenado, já está na cadeia. Portanto, isto, enfim, todos sabemos também o que aconteceu ao Prigozhin, não é? Portanto, o Prigozhin estendeu-se, como costuma dizer, e portanto caiu o avião. Há uma epidemia de mortes de pessoas que caem da janela na Rússia nos últimos... Os sempre foram um problema. Caem da janela frequentemente, nos últimos tempos, sobretudo gente rica. Portanto, isto é a maneira de funcionar deste regime, que tem de facto um controle férreo do país, e que, portanto, mesmo numa altura em que estamos a caminhar para eleições que vão ser completamente fictícias, a única figura que tinha algum lado de oposicionista conseguiu recolher as assinaturas, o que é um feito. Mesmo assim, foram dizer que havia não sei quantas assinaturas que não estavam válidas para que ele não pudesse concorrer. Portanto, o Putin eliminou Navalny, que estava exilado numa prisão nos confins do país. Mesmo assim ele tinha medo dele, mesmo assim ele receava, mesmo assim ele achava que precisava de um controle absoluto e total. E a verdade, eu lamento dizê-lo, a verdade é que aparentemente está a funcionar, porque depois do início da guerra da Ucrânia, a Rússia adaptou para todos os efeitos a sua economia a uma economia de guerra,
teve problemas económicos, mas encaixou-os mais ou menos, sobretudo do ponto de vista de não gerar uma reação de uma população que é das mais pobres, das mais miseráveis, mas que habituou-se a viver assim, desde que não haja, não se regressa àqueles alguns extremos que houve na década de 90, quando a seguir à queda do comunismo tudo colapsou, não é? Tudo entrou em colapso. E, portanto, ele, evitando fazer mobilizações gerais, como teve que fazer o ano passado, mas trazendo, sobretudo, gente das províncias, faz como os antigos czares, não é? Portanto, na província, os czares são senhores absolutos. Em Moscovo, em São Petersburgo é um bocado diferente. Ele evita ir buscar aí muitos soldados, vai buscar soldados a sítios onde eles morrem e nem se dá por isso, trata-os como, literalmente, carne para canhão, como tratavam os czares, como tratou-se Stalin e como volta a tratar. É a tradição, infelizmente, é a tradição russa, e a Rússia nunca se revoltou realmente contra isto. Portanto, isto permitiu que, depois do falhanço da contraofensiva ucraniana, os russos tenham voltado ao ataque com vantagem em número de soldados e em artilharia, sobretudo em artilharia, que é combate à antiga, mas que exige que existam obuses para poderem ser disparados. E a União Europeia, que tinha prometido 1 milhão de obuses até à primavera à Ucrânia, nem 600 mil vai entregar, portanto, estamos perante uma situação muito complicada. Portanto, tu referiste aí há pouco que o exército ucraniano teve retirada da Advika. Não vai ser uma retirada, não está a ser e não vai ser uma retirada fácil, porque o terreno em redor é muito plano e sem existência dos bunkers e dos pontos de defesa que tinham sido construídos. Em Advika fica no Donbass, e era uma cidade que está destruída completamente, mas onde se combatia há 10 anos, não era só apenas há 3 anos, era há 10 anos. E porquê que eu digo isto há 10 anos? Porque quando foi a operação no Donbass, na primeira fase, os independentistas não conseguiram controlar tudo. Depois, quer dizer, aliás, estavam praticamente a ser derrotados. Depois entraram os apoios russos, eles viraram o sentido dos combates, mas estabeleceu-se ali uma linha da frente onde os combates sempre se mantiveram durante este período todo. E um dos sítios onde, dentro eu julgo que Advivka é no Oblast de Donetsk, onde os soldados se entrincheiraram, foi precisamente em Advivka. E agora, até porque há eleições à vista, a quantidade de soldados que foram enviados para ali é absolutamente, soldados russos, é absolutamente alucinante. Quer dizer, o número de baixas estimadas para a conquista daquelas ruínas é gigantesca. Portanto, estamos a falar de, provavelmente, os números dados por Zelensky, serão 17 mil soldados que foram os feridos para conquistar umas ruínas que não têm, inclusivamente, grande vantagem estratégica. Portanto, é nesta situação que estamos. E isto numa altura em que, é preciso dizê-lo, as coisas não estão nada bem do lado ocidental. Há muitas declarações dos políticos a dizer que vão fazer, ainda ao Scholz este fim de semana, a coisa de Munique voltou a dizer que é preciso fazer, mas nota-se atrasos. Eu julgo que uma das últimas vezes que falámos aqui deste tema, falámos daquelas manobras que Kanato ia organizar nestes dias, nestas semanas. Estas manobras foram na Estónia, em situações de inverno duro, portanto 20 graus negativos. A Spectator teve lá um repórter, e o que ele conta não é muito entusiasmante. Então? Aquilo faz muito frio, e as armas encravavam, os tanques não andavam. Portanto, o exercício da NATO. O exercício da NATO. E os soldados não estavam preparados. Portanto, não estavam preparados para situações tão extremas, até porque nós podemos ter... Havia uma coisa muito curiosa, um reparo muito curioso. A Europa, nos últimos anos, tem desenvolvido, por exemplo, uns obuses inteligentes, que dão piruetas no ar se for preciso. E o que lhe dizem da Ucrânia é assim, preocupem-se mais com obusos simples.
mais fáceis, mais baratos, mais rápidos de construir, mas que permitam que nós equilibremos uma batalha à Primeira Guerra Mundial, que é uma batalha de trincheiras e artilharia. Mas não é só isso. Toda a doutrina da NATO nos últimos anos tem sido no sentido de enfrentar ameaças menos convencionais. Aquelas que, por exemplo, foram enfrentadas nos territórios do Médio Oriente, ou mesmo na guerra noutras guerras de pequena dimensão. E, portanto, a ideia de que 100 anos depois era preciso voltar a combater guerras de trincheiras é uma coisa que não entrava, não fazia parte dos cenários, mas é o que se está a perceber que está a acontecer, não só está a acontecer na Ucrânia, como quem se entrincheirou teve vantagem tática e estratégia nos últimos tempos. Portanto, o tipo de combate que estava-se habituado a ter não é o mesmo. E, portanto, os soldados não estão treinados para isso. Não estão treinados para a lama, para o frio, para as situações extremas em que exigem esse tipo de combate. E é preciso notar que são mais de 2.000 quilómetros de linha de fronteira entre a NATO e a Rússia. Mais de 2.000 quilómetros, não são... Assim, há umas nesgas mais complicadas, mas depois a fronteira é muito, muito, muito vasta. Por exemplo, perto da fronteira com a Finlândia agora aderiu à NATO e a situação modificou-se. A Finlândia nunca desarmou. A Finlândia tem, entre os países da NATO, o maior arsenal de artilharia. Portanto, maior número de peças e maior número de obuses. Um país pequeníssimo, comparando com uma Alemanha ou com uma França. Mas na Carélia, que é um território entre São Petersburgo e a fronteira com a Finlândia, que foi precisamente uma das zonas disputadas na guerra russo-finlandesa durante a Segunda Guerra Mundial, portanto 40-41, os russos estão a criar um novo corpo do exército. Estão a montar um novo corpo do exército nessa zona. Quer dizer, é óbvio que, apesar da entrevista que Putin deu a dizer que são loucuras da NATO, dizer que ele vem por aí abaixo, ele disse o mesmo antes da Ucrânia, deu garantias, foi lá o Macron, falou com ele naquela mesa enorme, todos nos recordamos da imagem, e disse, ele prometeu-me que não ia fazer nada. Não era só um jornalista idiota americano, como é o Carlson, que ele disse isso aos líderes europeus, e depois fez o que fez. Portanto, a palavra dele não vale nada, como nunca valeu a palavra deste tipo de dirigentes. E, portanto, há razões para ter receio, até porque, do outro lado, a possibilidade de termos na Casa Branca Donald Trump é grande. E Donald Trump não anda apenas a brincar com o fogo quando diz aquelas coisas relativamente à Europa e à NATO e aos ataques. Quer dizer, aquilo corresponde à forma de pensar de uma parte da elite americana, da elite, enfim, do Heritage Foundation, de coisas assim, que dizem que estamos fartos de pagar, vocês têm que começar a pagar. É verdade, eles têm razão nisso, só que isto não se faz de um ano para o outro, mas é preciso que também na Europa se dê mais sinais de que isso já passaram 2 anos da invasão, não é? Já passaram 2 anos de tantas promessas, e o que é que mudou? O que é que mudou não é apenas, atenção, não é apenas dizer que se vai gastar um pouco, passar o orçamento de 1,5% para 2%. Isso não chega. Porquê que não chega? Porque aquilo o que está nos acordos e que é ainda mais difícil de cumprir, nós falamos muito dos 2%. Não falamos muito de outra coisa que é muito importante, é o equipamento. É o equipamento. E Portugal anda a brincar com o fogo, porque nós dizemos que temos 1,5%, mas metemos lá a GNR. E no que respeita a equipamento, esquece, não há nada. O que temos está velho e gasto. E sabemos o que acontece aos nossos barcos, enfim, que entram à deriva em alto mar, coisas de barcos de patrulha, não é preciso ir tão longe como isso. E não se faz na Europa outra coisa que é fundamental. Não faz sentido na Europa ter tanques suecos, tanques italianos, tanques franceses, tanques alemães, tanques britânicos, tudo isto dentro da NATO, e não haver um tanque único. E vamos estar, andamos há quantos anos a discutir o novo caça europeu, o avião caça europeu. Os americanos já foram à frente e os países europeus estão a dizer melhor é comprar F-35 e deixar-nos de manias. O que é preciso
é perceber para onde é que vamos e não estar tão preocupado sobre se construímos nós ou compramos fora. É preciso tratar do assunto rapidamente. É evidente que era bom para a indústria europeia e para o sistema até científico europeu que a Europa tivesse outras prioridades. Mas não pode continuar a fazer aquilo que sempre fez, que é, a França tem que ter lá um pezinho, se não tiver X% não avança com nada, a Alemanha também diz o mesmo, depois a Itália vem fazer exigências, a Espanha também mete, é o galaró que mete a cabeça de fora, portanto, enquanto estamos nisto, na verdade, não é apenas pôr lá os 2%, é desses 2%, metade sempre equipamento. Não sei se o valor exato é metade, mas à volta disso não é apenas para estar a pagar mais carne de pacanhão para as trincheiras, que são os soldados, não é? É ter o equipamento necessário. Portanto, neste quadro, aquilo que a morte naval nos deve chamar a atenção é que Putin não olha a meios. O regime de Putin não olha a meios. O regime de Putin é um regime que está envelhecido e sente-se ameaçado até pela sua própria idade, não se renovou, nem tem capacidade de renovação, mas nestas alturas isto torna tudo mais perigoso. E a verdade é que aquilo que parecia há um ano e meio, que tinha sido uma aposta totalmente falhada, a invasão da Ucrânia, neste momento não está a ser, por muito que nos custe admitir isso.